O primeiro oficial diz: "A pista está acabando, a velocidade está muito alta, o avião não vai conseguir parar." Dentro da cabine, o pânico atingiu o auge, mas já é tarde demais. Este voo da Air India realmente pousou na pista, mas não no local certo. O avião passou a aproximadamente 1.585 metros do início da pista, restando apenas 853 metros da pista da frente. Logo após o fim da pista, há uma ravina profunda, na qual uma queda significaria o fim de tudo. Nesse momento, a velocidade do avião é consideravelmente superior ao normal, e pará-lo em uma distância tão curta é quase impossível. O primeiro oficial insiste repetidamente: "Faça uma nova aproximação!" Mas o comandante continua adiando a tomada de decisão. Será que este avião vai conseguir parar antes que a pista acabe? Ou será que esta viagem está destinada a ser a última para essas 166 pessoas? Esta é a história do voo 812 da Air India Express. O voo decolou de Dubai em 22 de maio de 2010, por volta das 2 horas e 36 minutos da manhã, e estava programado para pousar em Mangalore por volta das 6 horas da manhã. O voo 812 da Air India Express, um Boeing 737-800, transportava um total de 166 pessoas a bordo, 160 passageiros e 6 tripulantes. Tudo transcorreu exatamente como de costume. A decolagem foi normal, a subida foi normal e a fase de cruzeiro foi totalmente tranquila. No entanto, algo muito incomum estava acontecendo dentro da cabine. Durante quase 1 hora e 40 minutos de voo, não houve absolutamente nenhuma conversa. Na verdade, o comandante esteve dormindo durante todo esse tempo, e o som de seu ronco estava sendo captado intermitentemente pelo CVR. Isso corresponde à fase conhecida na aviação como janela de baixa circadiana, aquelas primeiras horas da manhã em que o corpo humano atinge o pico de fadiga e os níveis de atenção estão mais baixos. E foi precisamente nesse momento em que o voo entrava em sua fase final. O primeiro oficial estava no comando da cabine, mas à medida em que se aproxima a hora do pouso, o comandante retomou o controle ativo. No papel, tudo parecia perfeitamente normal. Um comandante experiente, um copiloto treinado e uma aterrissagem de rotina. No entanto, o verdadeiro problema estava escondido justamente ali. Pois quando um piloto permanece em sono profundo por um período tão prolongado, isso tem um impacto direto na sua consciência situacional e na sua capacidade de tomada de decisão. E quando se tenta pousar em um aeroporto onde as margens de erro já são mínimas, até um pequeno atraso ou um lapso de julgamento pode se transformar instantaneamente em um desastre. E agora, esse voo estava seguindo nessa mesma direção, rumo ao momento em que uma única decisão errada estava prestes a mudar tudo. Pois aqui é que começa a cadeia de eventos, uma sequência em que os erros começam a se acumular um após o outro. O voo já tinha chegado às proximidades de Mangalore, mas a descida fora iniciada com muito atraso. A aeronave deveria ter iniciado a descida com bastante antecedência antes de chegar ao aeroporto. Nesse caso, a aeronave recebeu autorização para descer apenas quando se encontrava a apenas 140 km da pista. E naquele momento, o avião já estava voando bem acima da altitude designada. O problema é que, quando se inicia a descida com atraso, é necessário perder altitude rapidamente. E é exatamente nesse ponto que a situação começa a sair do controle, e foi exatamente isso que aconteceu aqui. O comandante acionou os freios aerodinâmicos para aumentar a taxa de descida, e em seguida, para controlar a situação, baixou rapidamente o trem de pouso também. No entanto, uma regra fundamental estava sendo violada nesse caso. Durante uma aterrissagem, a aeronave deve estar em uma aproximação estabilizada, em termos simples. Quando a aeronave atingir uma altitude de cerca de 300 metros, sua velocidade, altitude, taxa de descida e alinhamento, tudo devem estar sob controle. A aeronave deve planar suavemente em direção à pista, em vez de se esforçar para perder altitude às pressas. A aeronave estava voando alto demais, estava voando rápido demais e tinha dificuldade para descer. Os aerofrenos foram acionados, o trem de pouso foi baixado, mas apesar de tudo isso, a aeronave não conseguiu se estabilizar. E sempre que uma aproximação se torna instável, a regra mais simples e segura na aviação é repetir a aproximação. Em outras palavras, abortar a aterrissagem, dar uma volta completa e iniciar uma nova aproximação. No entanto, essa decisão não foi tomada neste caso. E foi exatamente nesse momento que a situação começou a sair do controle.
pois quando se força uma aproximação instável, você não está realmente pousando, está correndo um risco. A aeronave se encontra agora na fase absolutamente crítica de sua aproximação final, a uma altitude de aproximadamente 300 metros. Neste momento, a velocidade da aeronave oscila entre 164 e 166 nós, enquanto que para uma aterrissagem segura, sua velocidade nesta fase deveria ser consideravelmente menor. E não só a velocidade, a taxa de descida da aeronave é de cerca de 900 metros por minuto, o que significa que ela não está planando, mas sim caindo rapidamente. E o aspecto mais perigoso de todos, o impulso do motor está ajustado para quase marcha lenta. Em termos simples, a aeronave já estava voando a uma velocidade muito alta e se encontra a uma altitude considerável. Portanto, para fazê-la descer, o comandante manteve a potência do motor reduzida, garantindo que a aeronave desça rapidamente. No entanto, é precisamente aí que o problema começa. Quando a velocidade da aeronave começa a exceder os limites, um sistema de segurança automático é acionado, conhecido como Sistema de Alívio de Carga dos Flaps. Qual é a sua função? Este sistema retrai ligeiramente os flaps de forma temporária para evitar uma tensão aerodinâmica excessiva sobre eles em altas velocidades, protegendo eles assim contra danos. Em circunstâncias normais, os flaps ajudam a reduzir a velocidade da aeronave durante a aterrissagem e a fazer com que ela desça mais rapidamente. Mas quando os trens de pouso são retraídos temporariamente, a aeronave não consegue pousar na pista imediatamente. Qual é o resultado? Em vez de pousar imediatamente ao chegar à pista, a aeronave continua flutuando no ar por alguns segundos. Em outras palavras, ele toca o solo bem mais à frente do que o ponto onde inicialmente deveria ter feito contato. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. A aeronave não está conseguindo pousar no local correto e a cada segundo que passa, a pista disponível vai diminuindo. Dentro da cabine, a tensão é tangível. O primeiro oficial diz: "Estamos muito altos, a pista está bem abaixo de nós, devemos dar a volta." Este é o momento crítico em que o piloto de monitoramento tenta salvar a situação, mas a resposta do comandante continua indecisa. O comandante diz: "Trajetória de aproximação errada, o localizador não está certo." Enquanto isso, o sistema de alarme na cabine não para de soar. "Descendo, descendo, subir, subir." Ignorar esses avisos é ignorar o próprio perigo. Nesta fase, a aterrissagem é quase inevitável, o que significa que a aterrissagem já não pode ser cancelada. Mas uma coisa é certa: esta aterrissagem não vai ser normal. E então chega um momento em que o avião finalmente toca a pista, mas no lugar completamente errado. O primeiro contato ocorre a aproximadamente 1.400 metros e a aterrissagem estável, propriamente dita, ocorre a cerca de 1.600 metros. Isso significa que já percorremos metade da pista e agora restam apenas 800 metros de pista. Antes de continuarmos, um pequeno pedido. Se você achou essa história interessante, curta o vídeo e se inscreva no canal, para que possamos continuar trazendo mais histórias reais e surpreendentes como essa. Agora entenda a lógica simples. Um Boeing 737-800 precisa de uma distância muito maior para parar com segurança em condições normais. Mas não há apenas um, em sim dois problemas aqui. Um é a alta velocidade e o outro é a pista curta. Assim que o avião pousa, a ação começa. Os reversores de propulsão são acionados e o freio automático é ajustado para o nível 2. A combinação dessas duas forças faz com que o avião diminua gradualmente a velocidade. Até aquele momento, tudo estava ocorrendo de maneira correta, e se a frenagem tivesse continuado dessa forma, o avião poderia ter parado. Mas então aconteceu algo que mudou tudo. O comandante tomou uma decisão que fez com que a situação saísse completamente do controle. Ele desativou os reversores de propulsão e, de repente, acelerou os motores ao máximo. Houve uma tentativa de fazer o avião decolar novamente. Em outras palavras, uma manobra de volta. Essa manobra é considerada extremamente perigosa na aviação. Para simplificar, após a aterrissagem, a aeronave já está comprometida com a pista. Os freios foram acionados e os reversores de propulsão estão acionados. Nesse momento crítico, se você tentar decolar de repente, a aeronave acaba não conseguindo parar nem decolar corretamente. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. A aeronave perdeu o equilíbrio, a coordenação entre a velocidade de propulsão foi completamente perdida. E o maior problema de todos, a pista estava prestes a acabar.
Nesse momento, frear era inútil e decolar já não era mais possível. E então exatamente o que se temia na cabine acaba acontecendo. O avião ultrapassa o fim da pista sem parar, completamente fora de controle. À frente não há terreno plano, mas sim uma ravina íngreme e profunda. Lançando-se para a frente em alta velocidade, a aeronave colide primeiro com a estrutura do localizador do ILS. Era uma estrutura sólida construída sobre uma base de concreto, fato que torna o impacto ainda mais catastrófico. Em seguida, o avião atravessa a cerca do perímetro e mergulha diretamente na ravina. O impacto é tão violento e explosivo que a aeronave se despedaça em vários fragmentos, e quase imediatamente as faíscas inflamam o combustível, provocando um incêndio. O incêndio se alastrou com tanta violência que quase ninguém teve a chance de sobreviver. Havia um total de 166 pessoas a bordo desse voo, das quais 158 perderam a vida. Apenas 8 pessoas sobreviveram, e isso só foi possível porque a fuzilagem se partiu num ponto específico durante a queda. As equipes de resgate chegaram imediatamente, no entanto, como o local do acidente ficava dentro da ravina, a cerca de 500 metros abaixo da pista, estradas estreitas, selva densa e encostas íngremes. Tudo isso contribuiu para dificultar e retardar a operação de resgate. Assim, uma aterrissagem rotineira em questão de meros segundos se transformou em um dos acidentes mais mortais da história da aviação indiana. Agora surge a pergunta: por que exatamente tudo isso aconteceu? E de quem foi a culpa? Houve alguma falha técnica na aeronave ou os motores falharam? A investigação dá uma resposta direta a todas essas perguntas: não. A aeronave estava em perfeitas condições. Os motores funcionavam normalmente e não foi constatada nenhuma falha mecânica que pudesse ser identificada como a causa principal deste acidente. Em outras palavras, o problema não estava na máquina, o problema estava na tomada de decisões. A investigação deixou claro que se tratou de uma manobra de aproximação de alta energia e instável, que se manteve até o último momento. Naquele momento, a aeronave encontrava-se a uma altitude excessiva, voava a uma velocidade excessiva e sua taxa de descida estava completamente fora de controle. E o mais importante, alertas repetidos soavam na cabine. O primeiro oficial sugeriu várias vezes que repetissem a aproximação. No entanto, apesar de tudo isso, a aterrissagem foi autorizada a prosseguir. E quando o avião tocou o solo, já bem diante da pista, ocorreu outro erro grave. O comandante tentou uma manobra de volta após a aterrissagem, uma manobra que contraria totalmente os procedimentos padrão da Boeing. Isso ocorre porque, se uma aproximação for instável, a decisão de abortar deve ser tomada enquanto a aeronave ainda estiver no ar, e não depois de já ter alcançado a pista. No entanto, neste caso, a decisão foi tomada tarde demais, e durante a fase errada do voo. A investigação destacou outro aspecto crucial: a gestão de recursos na cabine de comando, comumente conhecida como CRM. Isso se refere à coordenação entre os dois pilotos na cabine. Nesse caso, o copiloto reconheceu claramente a gravidade da situação e estava emitindo avisos. No entanto, o comandante não os levou a sério. E no mundo da aviação, uma situação dessas é mais perigosa de todas. Além disso, outro fator significativo não pode ser ignorado. O aeroporto de Mangalore foi construído sobre uma pista em forma de mesa. Uma pista do tipo mesa é aquela construída sobre um planalto, essencialmente uma colina de topo plano, onde o terreno desce abruptamente para um vale ou Nesse caso, o comprimento total da pista era de aproximadamente 2.450 metros. No entanto, o problema não era o comprimento da pista, era o ambiente ao seu redor. Após o fim da pista, havia apenas uma área de segurança limitada, seguida imediatamente por uma encosta íngreme. O que significa que, em caso de impacto, ela não se partiria simplesmente, mas causaria danos ainda maiores à aeronave. Agora, é fundamental compreender um ponto importante aqui. Nenhum desses fatores foi por si só a causa principal do acidente. No entanto, assim que a aeronave saiu da pista, foi justamente esse ambiente que tornou o acidente muito mais catastrófico. Se houvesse uma área plana e aberta que se estendesse além da pista, a aeronave talvez tivesse conseguido parar, sofrido menos danos. Mas ali, além da pista, não tinha chance alguma. Depois de perder o controle, a queda era praticamente certa. No fim das contas, esse acidente não foi resultado de um único momento isolado. Foi uma cadeia, uma sequência de decisões equivocadas que se encadearam, uma após a outra, e acabaram culminando em um desastre. Na aviação existe uma regra muito simples: se não estiver estável, dê a volta.
Em outras palavras, se a aterrissagem não parecer perfeita, aborte a manobra, tente de novo, porque dar a volta resulta em um atraso de apenas alguns minutos, mas uma única decisão errada pode levar a um arrependimento para o resto da vida. No caso do voo 812 da Air India Express também, não houve apenas uma, mas várias oportunidades em que o voo poderia ter sido salvo com segurança. Durante a aproximação final, quando os alarmes soaram ou quando o primeiro oficial solicitou uma volta. E na aviação, o adiamento é por si só uma decisão. E às vezes, essa é a decisão mais perigosa de todas.